Amigos queridos, mais um conto fonográfico e hoje talvez seja o conto fonográfico da minha história mais interessante, talvez um dos mais importantes. Primeiro porque a pessoa protagonista do conto não está mais aqui conosco, infelizmente é o querido Naná Vasconcelos, um gênio, um ícone da percussão do Brasil. Um cara que o Milton Nascimento teve muita afinidade, vários outros artistas do Brasil, eu lembro que eles se comunicavam, ele e o Milton, né, por sinais e gestos, como se fossem ETs mesmo, entidades, ele era uma entidade mesmo. E eu tive a oportunidade de gravar, quiloçar o último trabalho que ele registrou na vida dele, tá? Foi a gravação de um DVD. Só que eu queria pontuar que este caso foi um caso trágico, foi um caso polêmico, complicado, e que no final tudo deu certo mais uma vez. Em Belo Horizonte, chego na Naná Vasconcelos, pronto para um show no teatro, e eu fui contratado com a minha equipe para fazer o registro, enquanto engenheiro-chefe do cenário. Levei engenheiro de PA, engenheiro de monitor, 2 assistentes, um engenheiro de gravação, tudo para me ajudar nesse registro mágico do querido Naná Vasconcelos. Mas vai ouvindo. Na hora que eu chego no teatro, eu monto tudo bonitinho, tudo certinho, com o input list que tinham me mandado. Então o som estava vindo limpo e cristalino para mim. Era para vir, né? Montei todo o cenário, tudo bonitinho, os microfones específicos, mas olha o que acontece. Chega o mestre Naná Vasconcelos para o teatro e na hora que ele vê a passagem de som, aquele tanto de microfone, na verdade nem eram muitos não, mas são microfones mais usados no estúdio mesmo, embora não tenha necessariamente um discernimento. Mas eu levei excelentes microfones, ele já sacou um cara experiente, né, muito vivido, e na hora que ele vê aquele cenário, ele começa a conversar com a produtora dele, que eu não sei em que nível estava envolvido com essa gravação, com a gravação do DVD. Se ele sabia, se ela tinha passado a informação pra ele, eu sei que no final das contas, pessoal, vou resumir o caso, ele não sabia que seria registrado. Pra ele seria simplesmente um show. E vamos lá, né, pessoal, quando a gente vai fazer um registro de um grande artista, ou mesmo de um pequeno artista, a gente tem que contar, ei, estamos registrando o sinal. E eu lembro que eu fui contratado para fazer essa gravação por uma emissora de televisão, que tinha projetos e tudo mais, enfim. Não quero entrar em detalhes porque eu não quero comprometer nem a mim nem a ninguém. Mas basicamente é o seguinte, o cara, o artista não sabia que estaria sendo registrado. Olha a saia justa em que eu me meti. Eu tenho agora um mega artista, um artista ícone mundial, um gênio da percussão do Brasil, da música mundial, e eu tinha que registrar o trabalho dele. Só que ele não sabia que seria registrado, contudo, o que eu faço nessa posição? Eu fui contratado para fazer um serviço de gravação. E eu fui lá e fiz o serviço de gravação. Só que eu tive que desembolar, porque no meio desta confusão, o querido Naná se desconcertou e não quis mais trabalhar. Não quis gravar, não quis fazer o show. Claro! Agora vou me colocar na posição de artista. Ele tá certíssimo! Ele é um artista! Não foi convocado ele que seria registrado? Que teria um material audiovisual disso? Isso é o que eu tô falando, áudio. Tinha equipe de vídeo lá também, que não compelia a minha equipe, mas era uma outra equipe. Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que a gente vai se desdobrar? Porque eu cheguei para o Naná, vou explicar o meu primeiro encontro pro Naná. Eu virei e falei, olá Naná, eu sou o César Santos, sou engenheiro da seção e quero poder te ajudar da melhor forma possível. O que eu puder fazer para te ajudar, conte comigo. Ele virou para mim e falou assim, tira esses microfones de estúdio daqui. Eu não quero nada disso não, eu não trabalho com isso não, eu não vou gravar nada não, eu não tô sabendo que tem gravação. Ele ficou pé da vida, com toda a razão. Tô com o Naná nessa, só que eu tinha que fazer meu trabalho. Então o que aconteceu? Eu esperei o pau quebrar entre as produções lá. Produção do local, produção do Naná, o próprio Naná. Eu sei que o pau quebrou e eu fiquei quietinho na minha, esperando o meu momento. Malandro, conheço esse cenário, aliás conheço vários cenários que no caso requer-se de muito jogo de cintura. Vai ouvindo. Veja um momento que as coisas se esfriaram. Estava o Naná num tapete, porque como é que o Naná trabalha? Ele tem um tapete e ele usa pouquíssima instrumentação. Ele usa uma conga, um berimbau e os seus efeitos que fica no chão espalhado em cima desse tapete mesmo. O cara é gênio demais. E tinha também os pedais, um processador, tipo uma pedaleira que ele fazia os delays, os efeitos dele. O cara era simplesmente espetacular, sem palavras. Pra quem não conhece a obra do Naná Vasconcelos, vá a fundo, que você só tem a ganhar conhecendo a obra do Naná. Então eu cheguei lá, fui chegando bem próximo do tapetinho dele. Só que eu vi ele sentado e ele bem assim, no mantra dele, quase que indígena, ancestral. Eu não sei nem como é que eu descrevo, um xamã. Eu tava naquela onda e eu fui entrando na onda dele. Então eu lembro que eu tava em pé e ele sentado e eu vou até fazer o gesto aqui. Por favor, filho, dirija a câmera aí. E eu fui fazendo esse movimento aqui, ó. Eu fui me atentando, entrando no jogo dele, olhando no olho do Naná. Olhando no olho e sentando como se fossem 2 bichos mesmo. Igual bicho, entrei no jogo dele, meu irmão. E tava lá e sentei de cócoras, igual ele faz assim, e fiquei olhando pra ele, fiquei balangando aqui, ó. E ele ali balangando ali, e eu aqui.
que eu imagino que deve ter passado na cabeça dele? Primeiro que a gente se conectou de um jeito que eu acho que a gente não consegue nem explicar com palavras, tá? Então eu vou falar depois que passou o ritual, depois que passou isso tudo, o que eu sinto. Eu acho que eu me conectei com ele de um jeito que ele falou assim, esse menino é muito corajoso, ou ele é atrevido pra cacete de estar entrando aqui no meu mantra, na minha frequência, ou então ele é corajoso pra cacete. E eu fui olhando com ele com um olhar de lince mesmo. Meio que tendo uma leitura dele, ele tendo a minha leitura, bicho, foi um negócio muito louco. Não tem droga, não tem álcool, não tem mistura, não tem cogumelo, não tem porra nenhuma que dá uma loucura dessa que eu senti. A loucura de estar vivo ali com um cara foda, genial, formidável, que se conectou ali em pura energia cósmica, visceral, sei lá como é que eu descrevo isso, quântica, aquele negócio louco. E eu tava ali com ele. Eu tinha levado uma aguinha aqui comigo. Eu peguei a água. Ninguém tinha servido nem água pro cara, bicho. Isso aí foi um absurdo mesmo. Não serviram água, não serviram nada. Tava tratando o artista assim, literalmente, vamos gravar ele, vamos aproveitar a oportunidade. Desculpa, é a verdade, eu tô na posição, eu posso falar o que eu quiser. Então eu tenho minha voz, a minha voz é essa. Tô falando mesmo, foi uma sacanagem com o Naná. Mas eu tava lá pra ajudar e fazer o meu trabalho. Então eu consegui as duas coisas, eu vou explicar como. Então eu tava naquela linguagem corporal com ele, né? Peguei a aguinha assim e... Mestre, você aceita água? E falei com ele. Na hora que eu falei com ele assim, ele pegou a água, abriu, deu um golinho na água, colocou a água assim, e eu fui chegando mais perto dele. E eu fui chegando mais perto. Até que eu cheguei bem perto dele, bem perto mesmo. Aí eu virei pra ele e falei assim, mestre, você sabe que eu tô com você, né? Eu sou um artista também. Eu jogo pra música, eu jogo pra arte. O que você quiser que eu faça, eu faço. Eu tenho uma obrigação de te registrar. Você já entendeu isso e eu vou fazer o meu melhor possível para concluir a tarefa. Mas eu tô com você. Só se você quiser e você me permitir. Na hora que eu falei isso, o Naná pensou assim, puta que pariu, que menino danado. Eu tenho certeza, é um menino que eu tinha uns 30 e poucos anos. E aí olhou pra mim, começou a se soltar e eu comecei a me soltar. Ele começou a sorrir, eu comecei a sorrir. Foi ligeiro, eu lembro disso aqui até agora, até me emociona um pouco, cara. Foi legal demais essa sensação que eu tive, porque foi uma sensação de arte pura. O motivo pela qual eu vim no mundo para trabalhar com música, com arte, viver isso, viver esses cenários. Mais do que música, a gente fez música ali transcendental, muito mais se tivesse tocado, tenho certeza. Depois ele tem um show dele, a parte que foi um negócio assim surreal, mas deixa eu continuar contando. E aí eu tô lá com ele, com o Naná, ele me sorriu e fala assim, tudo bem. Só tira esses microfones do estúdio aí que eu não gosto deles. Não. Não, que ele falou isso, ganhei o jogo, consegui. Vou registrar o Naná, vai dar tudo certo. A equipe técnica vai ficar satisfeita, a produção, o teatro, a emissora, tudo. E o Naná também, porque agora eu sei que ele tinha um voto de confiança comigo. Então se tava tudo cagado no cenário, pelo menos comigo, tava limpo. E eu era o vetor do registro, da gravação. Acabei olhando pra cá, mas a câmera tá aqui, né, por causa do sol. Então, pessoal, olha que sensacional essa história. Uma história onde o que vence, no final das contas, é o contato humano. É a relação entre seres humanos. É você saber conversar, se comunicar. Você lidar com o ser humano do outro lado, muito mais do que qual tipo de microfone, qual cenário, qual captador, qual pré-amplificador, compressor. Não interessa nada disso, sistema. O que interessa é você e o ser humano. Aí você faz música. Agora deixa eu te contar como é que esse cara trabalha, como é que ele era foda demais. Ele trabalha simplesmente com 3 SM58. Galera do áudio, presta atenção. 3 SM58, onde um era no berimbau, o outro na conga, que é uma conga só que ele usava, e um outro na voz, que ele fazia uns efeitos... uns efeitos assim, com uns delay, e o... E, bicho, era um negócio, cara, era uma magia, o cara era um mago dos sons. E ainda tinha umas coisas no tapete que de vez em quando ele sentava, balangava ali, uns efeitos, cara, foi sensacional. Ele fez um show que me marcou, assim, eternamente. Eternamente. Eu nunca vou esquecer desse episódio na minha vida, porque ele uniu tudo que eu mais gosto, que é seres humanos na íntegra, entregues ali com todo o seu coração, sua mente e a sua disposição de fazer música quando tu tinha passado, e ao mesmo tempo o desconto de todo aquele problema na música, no bom sentido da palavra, ao mesmo tempo uma perícia técnica abismal. Foi um dos sons de teatro mais bonito que eu já ouvi, graças ao querido André Torres, que foi quem fez a sonorização, uma equipe muito bem assentada dos engenheiros Fred Tafuri, Luciano Careca, Rafael Maisé, Wesley Dias. Foi um negócio assim sensacional, onde todo o trabalho técnico
técnico se consagrou por causa de um movimento. A minha entrega, completamente entrega, sólida e legítima para a arte, para o senhor Naná Vasconcelos, com um copo d'água. Até me gozavam, né? César, você quer um copo d'água quando queriam conquistar alguma coisa de mim? Justamente por causa desse cenário, meus amigos próximos. Então, pessoal, fica aqui a dica. Música e seres humanos em primeiro lugar. Equipamento em segundo lugar. Importante, mas em segundo lugar. Vamos em frente, Universidade do Áudio agora educando em todos os âmbitos vocês músicos do Brasil. Com histórias, com contos, com técnica, com filosofia, com arte. Mudando o cenário fonográfico.